Olá, Marina, tudo bem? Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo ao Muito Café com bom dia. Estética. Muito obrigado, um prazer estar aqui novamente aqui falando com você. Sempre uma alegria muito grande poder colaborar um pouquinho aqui para esse povo aqui que está sempre te acompanhando o teu trabalho e pode sempre contar comigo. Tamo aí. Que maravilha. Já começa se apresentando, Matheus. Legal, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Dalabrida, eu sou terapeuta, especialista em reintegração implícita, trabalho com uma ferramenta chamada hipnose, né? Muitos aí vão conhecer como hipnoterapia, né? Que é o nome mais popular, né? Mais popularizado. Trabalho na área há 4 anos já, sou casado com uma mulher maravilhosa, tenho 30 anos e há uns 2 anos já eu tenho a alegria de poder atender aqui no Instituto da Marina, então a gente trabalha bem pertinho um do outro aqui, então ela acompanha bastante o meu trabalho. E estou aqui para somar no dia de hoje, né, para poder dar minha contribuição, para poder aprender com vocês também, muito importante. Oh, que coisa boa. O Matheus é um profissional incrível. Eu acompanho realmente bem de pertinho tudo que ele faz. E o que nós vemos realmente é transformação de vida, né, Matheus? Ele conta, assim, algumas coisas do que ele pode contar e eu fico, assim, impressionada com tudo. Matheus, eu coloquei o nome dessa live como Emoções, o Centro da Saúde. Legal. E porque muitas vezes nós conversamos, toda vez que a gente se encontra na Copa, a gente rola um papo muito cabeça. Aham. E o que o Matheus sempre me falou e me chamou muita atenção, que a dor emocional ela é sentida nas vísceras. E Isso, de forma visceral. Quando o Matheus me falou isso, eu fui buscar mais a fundo e eu realmente percebi o tanto que as emoções influenciam. Então eu gostaria que você trouxesse um pouquinho para a gente sobre isso, Matheus. Legal, Marina, legal. Ah, eu acho muito bacana assim o teu trabalho, Marina, porque você fala muito de tratar de dentro para fora, né? E independente daquilo que a gente vai trabalhar na nossa vida, se é emoção, se é o melasma, a gente tem que procurar olhar para a causa raiz daquele problema, né? Que é o que você faz. Por isso que eu me identifico muito com isso. E quando a gente fala de emoção, é muito importante a gente entender que a gente não está falando de pensamentos e nem de atitudes. Os pensamentos, as atitudes, elas vêm depois, como consequência, como se fossem um, um eco daquilo que eu sinto. Quando eu falo de emoções, é muito importante você que está nos assistindo entender que a gente está falando do sentir. Sentir. A emoção sempre se manifesta em nós, seres humanos, de forma visceral, na pele, na carne, de forma somática. Por exemplo, quando você está muito triste porque aconteceu alguma coisa, perdeu um ente querido, brigou com alguém, coisas do cotidiano. Como que tu sente isso? Para perceber. Tu sente isso na tua pele, na tua carne. Tem gente que vai falar assim, a sensação é um aperto, parece que é uma dor, uma ardência, um nó na garganta. E se manifesta de várias maneiras, né? Mas é emoção. E isso acontece porque lá no miolinho do nosso cérebro a gente tem uma partezinha chamada amígdala, tá? Eu vou explicar agora para você, bem breve, a parte científica da coisa, para você que está ouvindo não achar que isso saiu da minha cabeça e nem da cabeça da Marina, porque tudo que a gente fala aqui tem um embasamento científico, né, Marina? Não é uma coisa que brotou da nossa cabeça. É olhar o ser humano como aquilo que ele é realmente. Então, de uma forma bem simples, dentro da nossa cabeça tem como se fossem duas esferas bem redondinhas, parecidas com dois grãozinhos de feijão. A gente chama isso de amígdala, mas não é a amígdala da garganta, é outra amígdala. A amígdala é responsável por captar todas as sensações, principalmente sensações de medo e raiva,
ou sensações que te colocam em estado de alerta. A amígdala, é importante você saber, então assim, ela é o órgão responsável dentro do cérebro, a partezinha dentro do cérebro, responsável por captar essas sensações. Então, quando tu sente algo de forma visceral, uma sensação no teu corpo, boa ou estranha, vem da amígdala. Ponto. Saiba disso. É dali que vem. E a amígdala, ela tá prontinha no 6º mês de gestação, quando você está na barriguinha da tua mãe. Ela já está prontinha. E as partes do cérebro que são responsáveis pelas memórias ainda não estão prontas. Então, quem que vai fazer essa parada toda? A amígdala. Então, toda vez que acontece alguma coisa na tua vida e que te causa desconforto, alguma situação que você está passando, situação de estresse, uma rejeição que você passou no dia a dia, uma discussão com alguém, alguma situação de desconforto, a amígdala vai identificar isso e vai falar assim: tem algo estranho aqui acontecendo e eu preciso te avisar que, de acordo com as minhas informações, isso não é legal para você. E aí eu começo a sentir tudo que eu sinto de forma visceral, na pele, na carne, né? Por conta desse contexto todo, tá bom? Então, quando a gente está falando de emoção, por isso que muitas vezes a emoção vai refletir na nossa pele, né? Com alergias, né? O melasma, que é o caso que é o carro-chefe da Marina, em várias outras situações. Porque tudo que eu sinto, eu costumo falar que o nosso corpo ele não fala, ele grita, né? Ele grita. E uma hora ou outra, o que eu sinto vai pipocar na minha vida de algum jeito e eu vou ter que lidar com isso. Porque a gente passa a vida fugindo daquilo que a gente sente. Isso acontece porque é um comportamento natural da gente. A gente foge com outras coisas, a gente acaba fugindo com filmes, se afundando em séries. Muitas pessoas usam pornografia, droga, bebida, cigarro, N maneiras de escapar da dor que ela está sentindo. Mas chega uma hora, minha amiga, meu amigo, que não tem o que fazer. Que por mais que você tente fugir dessa coisa, você vai ter que lidar com essa coisinha que está aí dentro. Então, quando a gente fala de emoções, a gente tem que começar a entender isso. Que emoção não é algo que está só no meu pensamento. Sabe, Marina? Porque as pessoas elas têm o costume de desvincular o cérebro humano do corpo, né? Como se fosse assim, a mente é uma coisa e o corpo é outra. Ora, mas vamos pensar pelo lado lógico, né? O cérebro é um órgão do corpo. Então não tem como eu desvincular e muito mais do que ser um órgão, é um dos primeiros órgãos a serem formados, né, no corpo humano. Pra você ter uma ideia, eu estava estudando esses tempos atrás sobre fecundação e tudo mais, né? Eu não sei se não é óvulo que fala, não sei agora. Enfim, o espermatozoide. O espermatozoide, de uma ponta a outra, na fecundação, ele já contém milhares de neurônios prontinhos na fecundação. Olha que incrível isso. Então, desde a nossa fecundação, quando você ainda é um espermatozoide, você está percorrendo todo o caminho lá para ser fecundado lá dentro da sua mamãe, você já tem vários neurôniozinhos prontos ali e que depois vão se formar e se preparar para receber aquele corpo todo que vai nascer. Então a criação é algo muito lindo, né? É verdade. É isso que você falou, Matheus, que se desmembra muito o cérebro do corpo, é uma das coisas que eu falo muito aqui. Lá na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que nós somos um ser triuno, que temos um corpo, uma alma e um espírito. Isso. E se nós olharmos hoje para a medicina tradicional, ela desvincula
o ser como um todo. Se você precisa de um médico para o estômago, você vai no gastro. Se você precisa de um médico para o intestino, você vai no prócto. E eles não se conversam entre eles. Mesmo sendo um sistema digestivo, mesmo sendo um corpo. E assim acontece com a nossa pele. Até hoje, o que se dizia de melasma? Que era do sol, que era genético. Não se colocava essa pele no corpo. Não levava em consideração que este corpo tem um sistema digestivo, um sistema linfático e nem as emoções. Então, nós precisamos realmente, vocês profissionais que estão aqui nessa live hoje, vocês precisam olhar para o paciente de vocês como ser triuno, que tem corpo, que tem alma e que tem espírito. E nós temos que tratar o paciente como um todo. Uma coisa, Matheus, que eu percebo em mim, se eu fico triste, eu sinto dor no rim. Tá vendo? Você tá vendo? Porque é uma forma. Quando eu falo que o nosso corpo ele não fala, ele grita, é disso que eu tô falando. É muito bacana isso que você falou, Marina, porque a gente não pode ignorar, principalmente você que é profissional da estética que está aí nos ouvindo, quando uma pessoa chega na tua clínica, você não pode ignorar a história de vida daquela pessoa, como é o dia a dia dela, se ela passa por muito estresse, se ela tem depressão, se ela sofre com insônia, com ansiedade, e olhar só a parte química da coisa, não é? O ser humano não é só químico, o ser humano é pura emoção. Da outra live a gente comentou muito aqui, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente comentou sobre a questão hormonal, como as nossas emoções influenciam também a questão hormonal, porque o que é ensinado que a questão hormonal que influencia as emoções. Isso é correto, isso não está errado. Muitas coisas sim, a questão hormonal influencia as minhas emoções, mas o contrário também é verdadeiro. Eu dei o exemplo da paixão, né? É a ocitocina, que é o hormônio da paixão. Eu não sei de hormônio porque não é minha área, mas eu arrisco, né? Que é o hormônio da paixão. Eu não me apaixono porque a ocitocina está alta. A ocitocina sobe porque eu já estou apaixonado. Então, pegue esse gancho para perceber como que as tuas emoções influenciam os teus hormônios também. É muito incrível isso, é muito incrível. O cérebro humano, ele se sobressai à química muitas vezes. Você, não sei se você trabalha com anestesia ou não, Marina, mas o teu esposo acho que trabalha, né, com anestesia. Legal. Tem pessoa que está tão nervosa, às vezes a pessoa tem uma fobia de agulha, alguma coisa, que a anestesia não pega. Como que você explica isso? Você que acha que o ser humano é só química, que emoção não influencia nisso. Como que você explica a anestesia não pegar por conta do nervosismo? É porque o teu cérebro está dizendo, ó, perigo, e isso não vai rolar agora. Não vai rolar porque é perigoso. Pronto, acabou. Eu que mando nessa bagaça. É assim que o cérebro humano funciona. E eu lembro uma vez, Matheus, que você me mostrou e você anestesiou minha mão só fazendo uma hipnoterapia ali, né? Uhum. Como é que chama o processo? Uma sugestão. É uma sugestão. E, gente, muito real. Então, da mesma forma que ele está falando que deixa de anestesiar porque as emoções não permitem, ao mesmo tempo a emoção em si, o nosso cérebro em si, ele já gera esse processo de anestesia. Você falou da cascata hormonal, e realmente é verdade. Os nossos hormônios, eles necessitam completamente das nossas emoções. Você falou do processo da liberação de ocitocina. Cara, isso é muito real. E o que a ocitocina faz? Deixa a pele bonita, o cabelo bonito. Ele aumenta os hormônios femininos, os hormônios sexuais. Então, a mulher, ela fica ali com mais libido. Então, gente, isso influencia em tudo. Ela fica menos irritada. E isso partiu das emoções. Assim como existe a depressão que é emocional, existe a depressão que é fisiológica.
que é o corpo lutando por falta de vitaminas e minerais. Uhum. Então, tudo nós conseguimos perceber nesses dois aspectos. E nós, profissionais que estamos aqui na live, nós precisamos observar isso com atenção e entender como buscar isso no paciente, né? E quem é paciente, o melasma emocional, ele realmente é o mais difícil de tratar. Então, você precisa se permitir a buscar uma opção, uma escolha para os seus problemas. Precisa resolver, porque só varrer para debaixo do tapete não dá, né, Matheus? Isso mesmo, isso mesmo. É natural do ser humano fugir daquilo que incomoda, né? Só que ontem eu estava conversando sobre isso com a minha esposa. A minha esposa, um tempo atrás, só para você ter uma ideia, isso acontece dentro da minha casa também. Deixa eu só mudar aqui por causa da iluminação. Aí ficou melhor. A minha esposa, um tempo atrás, foi diagnosticada com endometriose. Para quem não conhece, é uma doença autoimune. E só que o que é interessante? O que é interessante? Como eu sou terapeuta, claro que primeiro a gente buscou ajuda médica, ajuda de profissionais. A Marina acompanhou toda a nossa caminhada, tudo que aconteceu, né? E ela está fazendo acompanhamento médico com um médico integrativo de São Paulo para tratar isso. Porém, tem a questão emocional da coisa. Porque eu tô com a minha esposa há 11 anos. E só para você ter uma ideia, ela não era assim. Ela não tinha isso quando eu a conheci. A mesma coisa que intolerância a glúten, a lactose. Gente, presta atenção. A lactose é inflamatória, sim. Mas você é um mamífero. Não faz sentido um mamífero ter intolerância à lactose. Não faz sentido nenhum. Se você não nasceu com isso da barriguinha da tua mamãe, se você não veio com isso dentro do teu gene e você desenvolveu isso ao longo da tua vida, depois de algum momento de estresse, depois de algum impacto emocional, depois de alguma coisa que você não conseguiu digerir emocionalmente, isso tem uma causa emocional. E eu fiquei inconformado com aquilo, né? E ontem a gente fez a terapia da minha esposa. Matheus, mas por que depois de tanto tempo? Porque ela precisou se conhecer, ela precisou entender o que ela sentia, ela precisou percorrer todo um caminho e entender como era a dor que estava aqui dentro. Para tratar o ser humano não é assim, Marina. Eu tenho certeza que as pessoas que chegam com problemas de melasma para você, e para você, profissional da estética, que segue a Marina, que é aluna dela e que está me ouvindo, as pessoas que chegam com problema de melasma para você, elas não tiveram melasma final de semana passado. Elas já estão sofrendo com isso há muito tempo. É porque a dor chegou num ponto que a pessoa fala, realmente tem algo errado aqui e eu não ganho mais nada com isso, eu preciso resolver esse negócio. E ontem a gente fez a terapia da minha esposa e a gente entendeu a causa emocional por trás de tudo isso. Uma terapia linda que eu fiz questão de gravar. Foram 52 minutos, eu tenho ela gravada no meu celular. Uma terapia maravilhosa. Porque essa terapia pode... depois eu te mostro. Porque ela pode servir de exemplo para inúmeras mulheres que passam por isso e ficam tomando testosterona, igual é o caso da minha esposa, tomando hormônio masculino, ferrando com a própria saúde, e não entende que tem uma causa emocional por trás. Então isso aí é só um pouquinho para você entender o tanto que a nossa história de vida, aquilo que a gente sente, não pode ser ignorado no tratamento de qualquer patologia, de qualquer problema. Sempre a gente ouve dizer que nós somos aquilo que nós comemos, certo? Eu falo bastante que porém, nós somos aquilo que o nosso intestino consegue absorver. Mas ele não vai absorver aquilo que o nosso alimento não tem. Por exemplo, vamos pegar um alimento rico em magnésio. O nosso solo não tem magnésio, não é magnesiniano. Então, como que nós vamos absorver se nem o nosso alimento não tem o magnésio? Então, não tem como absorver.
Ele não tem simplesmente um tuf, agora eu tenho magnésio. Não, ele tira isso do solo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa pode ter a alimentação mais regrada do mundo. Ela pode fazer a suplementação melhor do mundo, só que se as emoções estão inflamando as vísceras, porque as emoções, elas fazem isso. Quantos casos, inclusive o Matheus até me contou um caso de uma pessoa que tinha gastrite totalmente emocional. Então, se o organismo dessa paciente está todo inflamado e o que causa inflamação é as emoções, então não adianta ter uma alimentação maravilhosa. Claro que, se você se alimentar melhor, você já tem um grande avanço. Só que muitas vezes a pessoa fala assim, mas Marina, eu tenho uma alimentação perfeita, por que é que eu permaneço inflamada? Porque as emoções inflamam as vísceras e liberam toxinas. Assim como o Matheus estava dizendo que quando nós nos apaixonamos, o nosso corpo produz ocitocina, ao mesmo tempo, quando nós guardamos sentimentos ruins, o nosso corpo vai produzir toxinas. E essas toxinas ficam inflamando o nosso corpo. Um corpo intoxicado responde com um monte de sensações ruins. E a questão da intoxicação ela é tão importante que eu estava com uma intoxicação alimentar. Eu estava sentindo dores na vesícula, dores no fígado, porque eu realmente tinha descuidado muito da minha alimentação devido à correria. E eu estava acordando, Matheus, com uma tristeza. E eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que acorda feliz, sabe? Eu sou a pessoa que acorda e fala, bom dia, mais um dia, sabe? E eu tava acordando assim, ai meu Deus, mais um dia. E eu falei, cara, isso tá errado. E nessa semana que passou, finalizou ontem, nós fizemos a limpeza de fígado e vesícula. Coloquei o Rudney para fazer junto. E a partir do primeiro dia que nós estávamos sem glúten, sem lactose, sem carne, sem um monte de coisa, eu já comecei a acordar mais feliz. Então, olha só, é tão... A gente pode misturar aqui tanta coisa, porque a emoção que afeta a fisiologia que afeta a emoção. Gente, são lugares que nós precisamos olhar para nós, precisamos analisar e nós precisamos entender como que a paciente tá. Tem que ter domínio sobre isso para conseguir realmente cuidar da nossa paciente como um todo. Você que está aqui que não é paciente, você precisa aprender a se cuidar, você precisa ouvir o seu corpo e fazendo essa mistura toda que nós estamos falando. Sim, e olha que interessante, Marina, pegando esse gancho que você falou, para você ver como o ser humano é complexo de se lidar, né? E qualquer profissional, tanto da área da saúde quanto aqui, nós temos bastante profissionais de estética, pacientes meus que estão assistindo. A gente não pode pegar o ser humano e achar que o que vai funcionar para um vai funcionar para todos. Achar que, não, fulano eu tratei assim, então ciclano eu vou tratar assado e beltrano A fórmula de bolo, né? Não, aquela coisa de gaveta que enfia a goela abaixo para todo mundo. Não é assim que você trata um ser humano. Não é assim. A minha esposa passou por 3 médicos, os 3 trataram ela dessa forma. Os 3 da mesma forma. A gente teve que achar um médico longe, que trabalha da mesma forma que a Marina, inclusive foi a Marina que indicou para a Nerissa, médico integrativo, que não receitou nenhum remédio para minha esposa, só vitamina. Nenhum remédio. Entendeu? Então, eu já mudei um pouco de assunto, mas voltando para o que a gente estava falando, o ser humano ele tem que ser olhado como alguém único, né? A Marina estava falando, eu estava com problema do fígado, eu estava acordando com uma tristeza. E olha que interessante, isso mostra que enquanto a gente está vivo, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso está se adaptando a tudo que acontece com a gente. Uma coisa que a gente pode trazer sobre isso para você que é profissional da estética, talvez você vai tratar o problema lá da tua cliente, só que você resolveu o problema fisiológico dela. Só que aí ela volta para casa. E em casa, a vida dela é um inferno. Ela tem um companheiro que não ajuda. Ela tem um trabalho que
é sobrecarregado, a vida dela nada presta. Ela vai ficar bem por um tempo, vai passar um tempo, ela vai voltar a ficar ruim. Por quê? Porque o ambiente que ela está inserida não contribui. É verdade, Marina, isso acontece muito aqui na terapia. Às vezes a gente resolve um caminhão de lixo da vida da pessoa na terapia. A pessoa deixa aqui uma tonelada de lixo que ela carregou a vida inteira. Só que ela volta para casa. Só que ela não se encaixa mais naquele ambiente que ela estava inserida antes. Ela passa a não aceitar. Oi? Continua se enchendo de lixo. Isso. Por isso, esse é um dos motivos, por exemplo. Então, assim, isso deve ser levado em conta também, quando a gente vai atender uma pessoa, né? Como que é teu casamento? Como que é teu relacionamento com teus filhos? Como é teu trabalho? Né? Isso deve ser levado em consideração, porque é o que a pessoa está recebendo ali no dia a dia. E esse é um dos motivos, por exemplo, que eu não atendo mais. Tem terapias que são muito boas para crianças. Tem terapias muito boas. Mas o meu processo aqui é um dos motivos que eu parei de atender criança. Porque eu percebia que 99% dos casos das crianças que eu atendia, eu estou falando da minha experiência, tá, gente? Tem várias terapias que são maravilhosas para criança e deve se fazer sim. Eu estou falando só da minha experiência. 99% dos casos o problema é nos pais. Aí você tratava a criança, é como a criança vinha aqui, você dá um banho, deixa ela cheirosinha, aí ela volta para casa e vai brincar no barro de novo. É dos tratamentos de melasma também. Porque isso assim, o que eu bato na tecla e sustento? Que melasma tem cura. Tem cura sim, porém, a pessoa que se tratou do melasma e melhorou, ela não pode voltar ao velho. Então, se o problema da pessoa era alimentar, ela não pode mais voltar a comer aquilo que inflamava. Evitar ao máximo, de vez em quando, se permitir. Eu sempre falo isso, né? Também não dá para ser radical. Então, olhar para todas essas coisas. Se o problema é emocional, ela precisa resolver as emoções dela. Só que se ela convive dia a dia com aquele problema emocional, como você está dizendo, chega em casa, tem um marido que não colabora e tal... infelizmente, as emoções vão sobrecarregar esse corpo novamente e o melasma vai voltar a aparecer. Então, tem cura, sim? Tem. Só que você não pode voltar ao velho. Isso. E assim, talvez você fica pensando, né? Poxa, então se a pessoa vive uma vida desculpa a palavra, uma vida de merda, assim, o que eu vou fazer? Não vou ajudar essa pessoa? Claro que vai ajudar. Vale a pena. Porque ainda assim você está causando uma mudança, você está causando um impacto na vida daquela pessoa. Porque ela entendeu e conheceu algo que antes não era visível. Então agora ela sabe. Né? Isso, ela sabe qual é o problema dela, ela sabe o que ela tem que fazer, ela vai entrar num processo de mudança, que daqui a pouco, daqui 2 ou 3 anos, ela vai falar muito obrigado, você me ajudou a abrir meus olhos, a me conhecer. Então, independente se a pessoa vive uma vida bem turbulenta, a gente não pode achar que atender essa pessoa, trabalhar com essa pessoa, não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Mas é importante sempre falar para a pessoa, olha, a tua vida impacta totalmente no que acontece com você. Para você ter uma ideia, Marina, eu não trabalho com a questão fisiológica, mas puramente emocional, só que ainda assim, tem pacientes que me procuram para fazer terapia, pessoas com depressão, aí você vai ver a vida da pessoa. A pessoa não toma 1 litro de água por dia, a pessoa não come nada que presta, alimentação pobre, não tem vitamina na alimentação, a pessoa está acima do peso, não faz atividade física, vai ver está com gordura no fígado, colesterol, triglicérides, tudo alterado. Ela vai fazer terapia, ela vai se sentir bem. Só que o corpo dela no dia a dia vai falar, tem coisa errada aqui.
tem coisa errada aqui. Se você não olhar aqui para dentro, eu vou continuar te avisando que tem coisa errada aqui. Então, cara, isso influencia totalmente. Totalmente, totalmente. Hoje, antigamente eu não tinha esse conhecimento, mas depois de estudar muito, principalmente neurociência, depois de um processo de terapia, principalmente quando eu atendo pessoas que vivem em processo de depressão há 20 anos, eu falo, olha, vai fazer um check-up hormonal, vai ver como que tá teus hormônios, porque você passou a vida inteira. Imagina uma pessoa, Marina, que passou 20 anos tomando antidepressivo. Ela tá lascada, né? Ela precisa de uma harmonização fisiológica, senão não tem nada que resolva. Totalmente, Você totalmente, sabe que um totalmente. dos sentimentos que mais são perceptíveis quando a pessoa tem realmente um terreno biológico sujo, que é isso que você estava falando, é da ingratidão. E quando a pessoa não tem gratidão por tudo, quando ela não tem gratidão, ela acaba entrando num ciclo vicioso de murmuração, de reclamação. E ela vai se amargurando, né? Aham. Então, é muito perceptível isso. A pessoa não consegue ver beleza em nada, não consegue ser grato em nada. Isso aponta para um terreno biológico muito sujo. Olha que interessante, né? E o nosso corpo, ele produz toxinas quando a gente tá mal, né? Se você tá amargurado, se você tá com raiva de alguém, se você não consegue perdoar alguém que você precisa perdoar, o teu corpo vai liberando toxina na tua corrente sanguínea. E daqui a pouco isso pode se transformar num problemão muito maior. Ah, quando se fala de toxinas, meninas que trabalham com melasma já são craque nisso, porque uma das coisas assim que são, né, primordiais é a questão da intoxicação. Corpo intoxicado vai ter melasma. Aí já aponta para o fígado, porque quem faz o processo de desintoxicação é o fígado. Então, gente, olha que interessante. Entender que o corpo produz toxinas, assim como os sentimentos bons produzem coisas boas, né? Sentimentos bons produzem dopamina, serotonina, ocitocina, que é o hormônio, que tudo isso é necessário. As emoções ruins também produzem as toxinas que vão inflamar o nosso corpo como um todo. Tem pessoas que têm queda capilar só pela intoxicação, toxinas de sentimento mesmo. Aí você busca lá na paciente todos os exames laboratoriais, essa pessoa tem ali uma ou outra coisa, nada muito relevante, mas é a toxina que ela produz que faz o cabelo dela cair. Do Que sentimento. incrível isso. Que incrível isso. Independente se você percebe na tua vida algum problema que seja de origem hormonal, de origem emocional ou não, eu acho que mais importante do que isso é procurar ajuda sempre, né, Marina? Porque às vezes eu atendo pessoas que passam a vida inteira. Aí a pessoa chega no meu consultório e eu pergunto assim, há quanto tempo isso vem se arrastando? Ih, há 20 e poucos anos, há 15 anos. Caraca, caraca, é muito tempo. Teve alguém aqui no comentário que escreveu que sofre de depressão desde 2015. Olha só, assim, é o tempo que a pessoa tem de entender a dor dela, de perceber que tem algo a mais para ser resolvido aí. Eu entendo completamente pessoas que não são compreendidas pelo que sentem, porque foi justamente isso que me levou a hoje ser terapeuta. Em 2013 eu desenvolvi síndrome do pânico e ninguém me entendia. Para você ter uma ideia, você que está me assistindo, eu cheguei a tomar medicação para esquizofrenia durante um ano, em 2013. E eu tinha síndrome do pânico, que hoje é uma coisa super comum e que eu atendo semanalmente. Mas na época, ninguém sabia o que que era. Ninguém sabia o que que era. E eu tomava o remédio, o profissional que me deu aquela medicação, ele não me explicou, olha, essa medicação é assim. Não, ó, toma aí, daqui um ano você volta. E eu fiquei um ano tomando aquela porcaria sem saber para que era, aquilo me deixava dopado. Só que eu não me conformei com essa situação.
E eu comecei a buscar, encontrei a terapia, resolvi meu problema, comecei a estudar, e eu falei, olha, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, Comigo foi assim também, Matheus. olha que legal. Eu faço o que eu faço hoje porque eu passei realmente por muito problema. Eu nunca concordei que tinha que passar ácido e melasma, mas não foi nem aí o ponto-chave. Eu me sentia mal. Eu sentia cansaço, eu sentia tristeza, eu tinha fadiga, eu via que eu não estava bem. E eu sabia que se eu fosse no psiquiatra, ele ia me passar antidepressivo. Mas eu já conhecia muito bem a depressão, porque meu pai viveu quadros de depressão ao longo da vida. E a última que ele teve durou 3 anos. Foi realmente muito difícil. E daí eu via que eu não estava bem. E eu lembro que os médicos olhavam meus exames e diziam, tá tudo normal. Eu dizia, então isso é da minha cabeça? Sabe? E eu comecei a não me conformar com aquilo ali. Foi quando eu comecei a estudar mais a fundo e entendi a parte do nosso terreno biológico, do quanto isso influencia. E assim, quando eu comecei a resolver a minha parte, que era fisiológica, melhorou inclusive as minhas emoções. E é muito bom que existam profissionais indignados como nós. Porque daí a gente sai fora do contexto tradicional e consegue depois ajudar outras pessoas, colocar no radar delas que pode ser algo diferente, né? Que não é necessariamente um antidepressivo que ela precisa, um remédio psiquiátrico sossega-leão, como eu costumo dizer, né? E buscar realmente achar se isso está na emoção, se isso está na fisiologia. E nós, profissionais que estamos aqui na live, quanto mais conhecimento nós tivermos disso, mais nós vamos conseguir instruir a nossa paciente a buscar algo que realmente ela precise. Se é fisiológico, se é emocional, eu sempre falo para as meninas, tenham alguém que cuide da parte das emoções para auxiliar vocês nos tratamentos. Porque é muito necessário. A paciente precisa disso. Só que ela só vai saber que precisa se você, profissional que está atendendo ela, colocar no radar dela. Que, como disse o Matheus, 20 anos a pessoa ali, às vezes tomando um antidepressivo, um negócio, não melhora. Porque tem que cuidar do além. Do além. E uma coisa que eu lembrei agora, Matheus, você falou no começo que a amígdala ela é formada ao 6º mês de gravidez. Ela tá, ao 6º mês, ela tá pronta, finalizada, prontinha. Então, se a minha mãe sofreu algo durante a gravidez no ventre, eu posso ter algum trauma relacionado a isso? O que pode ser que sim e pode ser que não. Porque para algo impactar a nossa vida, tem que ter intensidade e repetição. Mas pode ter certeza que você sentiu absolutamente tudo. Porque a amígdala, do ladinho da amígdala tem tipo uma tripinha assim, ó, que a gente vai chamar de hipocampo. O hipocampo cuida das memórias. As memórias, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu joguei bola com o meu papai. É uma memória, certo? E esse é o hipocampo. Só que o hipocampo só fica pronto depois dos 3 anos e meio, 4 anos de idade. Então, quem que vai fazer essa parte das memórias antes disso? A amígdala. A parte que cuida das sensações. Você quer fazer um exercício? Tenta lembrar de alguma coisa aí antes dos 4 anos de idade. É muito difícil que você consiga. Eu ia falar, eu tenho memória de 4 anos. Antes disso, não. É isso aí. Porque o hipocampo não está pronto ainda. Então, quem que vai fazer esse papel antes? A amígdala. Só que a amígdala não cuida de memória, ela cuida de sensação. Então, a sensação que tu sente aí dentro é uma memória para o teu cérebro, para o teu corpo, de algo que já aconteceu na tua vida. O que tu sente, a angústia, o aperto, a tristeza, a dor, é uma memória de algo que aconteceu na tua vida. A sensação que está aí na tua pele é uma memória de algo que aconteceu na tua vida. Então, respondendo a tua pergunta, sim, é totalmente possível. Só que a gente não tem... Esse que é o mistério da vida. A gente não tem como prever quando isso vai estourar na nossa vida. Isso pode ficar adormecido daqui 30 anos. Aí eu passo por uma separação, ou algo bem mais tranquilo, algo assim, uma briga no meu trabalho, uma discussão, um desentendimento com algum cliente, alguém me fala alguma coisa que, doeu isso aqui. E aí a minha amígdala já vai interligar
com aquilo que aconteceu há 30 anos atrás. Muito rápido. Porque ela entende assim, essa sensação não é nova. Eu já senti isso antes. E o nosso cérebro faz isso com o intuito genuíno, porém ingênuo, de nos proteger. No fundo, ele acha que está nos protegendo. Mas, na verdade, hoje, no século XXI, esse comportamento mais ferra com a nossa vida, né? Matheus, vamos responder as perguntas aqui do pessoal? Legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí, ó. Você consegue ler aí? Você vê aí? Aham. Ó, a Regiane está dizendo: eu sofro de depressão e ansiedade. Faço tratamento desde 2015 e nunca mais consegui ser feliz. Às vezes penso em desistir. Como posso? Deixa eu pegar aqui para ler. Como posso melhorar isso? Legal. Regiane, eu não sei que tipo de tratamento você faz, mas se você está fazendo o tratamento desde 2015 e você não vê resultado, procura outra coisa. O caminho é assim. Não fique pensando, eu não tenho solução, eu não tenho jeito. Não. Não adianta. Se você está fazendo aquilo e aquilo não entregou o resultado que você esperou, procura outra coisa, uma coisa diferente disso. Primeira coisa que você tem que fazer. Isso para tudo na nossa vida. Se aquilo não está tendo resultado, procura outra coisa. Eu no início da live, eu citei o exemplo da minha esposa. Foram anos, foram diagnósticos, remédios, para chegar agora numa luz, né, no probleminha que ela tinha. A depressão é a mesma coisa. Primeiro a pessoa vai, às vezes, num psiquiatra, vai num cardiologista, porque às vezes tem crise de ansiedade, acha que tem problema de coração. E esse caminho deve ser percorrido, sim. É muito importante a ajuda desses profissionais, tá? Mas se aquilo não está te entregando mais o resultado, você precisa buscar algo a mais, tá? Dentro do processo de terapia que eu aplico, que é a terapia de reintegração implícita com a ferramenta da hipnose, a gente consegue tratar problemas assim em pouquíssimas sessões. Não é uma garantia e não é igual para todo mundo, porque o ser humano é diferente. Tem gente que demora mais para reagir pós-terapia. Mas em pouquíssimas sessões tu vai entender que o que tu está sentindo aqui é resultado de uma adaptação do teu cérebro. O teu cérebro levou a vida inteira para se adaptar e chegar no que ele é hoje. E para ele está tudo certo. E esses sentimentos que geram a depressão hoje, em algum momento da tua vida já te ajudaram. Só que hoje talvez você é adulta, num contexto diferente, não ajuda mais, ainda incomoda. Então, procura terapia. Se você quiser trocar uma ideia depois no direct, aqui eu estou à disposição. A Rita Nobre está dizendo: ó, aconteceu comigo, no meu primeiro casamento, uma separação traumática, e daí começou o melasma. Olha aí, ó, melasma. Ó, tá vendo? Não precisa nem falar nada, né, Marina? A gente falou a live inteira disso. Já sofri com a depressão e fiz terapia por mais de 5 anos. E foi o que melhorou. Eu parei faz uns 3 anos, mas ainda tenho tristeza. Tenho uma vida estagnada no trabalho e não consigo melhorar. O que eu faço? Tem que resolver a raiz do problema. Talvez na terapia não tenha ido na raiz, né? Talvez tratou só o sintoma. E foi bom, foi válido, ajudou naquele momento. Mas percebe como o problema ainda está aí? Ele só se manifesta de maneira diferente. Tem que resolver a raiz do problema, a causa, a verdadeira causa. Matheus, você atende online? Olha, eu resisti muito tempo a atender online, porque quando a gente fala em terapia, a gente mexe com coisa muito... Como que eu posso dizer? Com material, uma coisa que está dentro de você, quieta a vida inteira. E a gente vai cutucar esse negócio aí. Então, por isso que eu resisti a atender online por muito tempo. Porque às vezes cai a internet, aí você deixa a pessoa ali chorando e até voltar a internet para você dar uma resolução para aquilo. Mas hoje, depois da pandemia, a minha área teve que se adequar.
E eu já tenho inúmeros colegas atendendo online por conta da pandemia, porque não tinha o que fazer, né? E eles começaram a atender online e perceberam um resultado incrível, tão bom quanto presencial. Então hoje sim eu já estou me adequando para começar a atender online. Então se você tiver interesse, depois me chama no direct, a gente vê, marca uma avaliação online para mim poder fazer um processo com você, se for do teu interesse. Ó, a Regiane tá pedindo qual é seu Instagram. Regiane, ali em cima, onde tem a minha fotinha no redondo ali, onde está escrito melasma, você clica na setinha para baixo que vai aparecer o Instagram do Matheus. Mas fala aí para eles como é que é, Matheus. Se conseguir digitar aí nos comentários também. É Matheus _ Dalabrida. É com Eu vou TH, mandar Matheus? com TH. Eu vou mandar um oi aqui. É só você clicar em cima ali depois e me seguir. Matheus _ Dalabrida. Nos comentários aí, tá? Eu posto bastante conteúdo lá. Segunda-feira à noite a gente sempre tem live. Matheus, Teve olha uma só. pergunta. Pode falar, Marina. Pode Não, falar. pode falar, pode falar. Eu ia falar de uma pessoa que falou ali da gestação, que sofreu problemas. Aqui, ó, Lidiane. Meu Deus, quando estava grávida da minha filha, vivi um milagre com meu filho mais velho. Tenho que ficar atenta a ela. Mas não se apavora não, tá, Lidiane? Porque uma gestação são 9 meses. Que mulher que não sente tristeza na gestação, que não chora, que não passa por... O ser humano não é vulnerável assim como uma bolinha de cristal. Não. Para algo me prejudicar, aquilo tem que ter intensidade na minha vida. Tá? A melhor maneira de prevenir isso é amando a tua filha, dando apoio, estando junto com ela, mas não fica apavorada, nossa, ferrei com a vida da minha filha, e agora? Não, fica tranquilo. A vida é assim mesmo, o sofrimento faz parte da vida humana e orienta ela, filha, sempre que você sentir tal coisa, sempre que você sentir assim, procura ajuda, não fica segurando isso para você. E pronto. E vida que segue. Tem um comentário aqui, Matheus. Ó, minha mãe sofreu a vergonha de ter engravidado do marido da irmã. Acho que isso influenciou no resultado das minhas 2 separações, ou seja, dos meus 2 relacionamentos. Entendi. Tem uma coisa que a gente chama dentro do processo que é sofrimento por amor aos iguais, né? O que é isso? Com quem que você aprende a ser gente? Com o papai, com a mamãe, com as pessoas ao teu redor. Só que isso é maravilhoso, porque deles você tira qualidades, teu jeito de ser, teu caráter, tudo é moldado ali. Mas você também aprende os probleminhas do papai e da mamãe. E muitas vezes, quando esses problemas criam raízes em nós, futuramente eu posso ferrar com a minha vida, porque no fundo, eu estou sendo leal e fiel ao sofrimento do papai e da mamãe. Isso seria um assunto para uma live inteira, nem vou me estender nisso, mas isso pode acontecer sim. Desde 2014 tenho melasma, já fiz de tudo para me curar. Hoje consigo ver que pode ser emocional alimentar, pois quando estou mal, triste, desconto na comida. É pura verdade isso que vocês estão Sim. falando. É isso aí, é um comportamento, é uma adaptação do teu cérebro. Ele entende que estou assim, preciso fazer isso, porque fazendo isso eu resolvo esse problema. Só que daí cria outro, né? Puramente emocional, puramente emocional. É um padrão que teu cérebro levou a vida inteira para criar. E percebe, Marina, como a gente não tá tão no controle das nossas emoções assim, porque a pessoa sabe o que ela tem que fazer, ela sabe como é o negócio, mas ela não consegue. Ela Sabe que fala, eu usei a técnica do só hoje para muita coisa. Claro que você não vai resolver tudo, mas eu usei a técnica do só hoje para a maior parte das coisas que eu não conseguia controlar. Por exemplo, só hoje eu não vou tomar refrigerante. E daí, não, é só hoje. Eu não tô falando que amanhã eu não vou tomar, mas hoje, só hoje eu não vou tomar. Então isso me ajudou.
Porque quando eu penso assim, cara, eu vou ter que parar, eu sinto isso, eu preciso parar, eu nunca mais vou poder, isso me dá um desespero e eu vou lá e faço. Você sabe o que que você está fazendo? Negociando com o teu cérebro. É Ah, que uma legal. tática maravilhosa. Você está negociando com o chefe. A gente chama isso dentro da terapia de negociar com o chefe. Você está fazendo isso. Você está negociando com aquele que manda. Quem que manda? Teu cérebro. Você está negociando com ele. Ó, só hoje. Beleza? Beleza. E eu uso isso para muita coisa. Se alguém me falou algo que me deixou chateada, eu respiro e falo assim: não, isso é o melhor que ela podia fazer. Só hoje eu não vou ficar triste. E assim, eu vou fazendo muito isso, sabe? Eu acordo todos os dias e eu repito: só hoje eu vou ser a melhor esposa. Eu vou amar o meu marido intensamente. E eu faço isso com quase tudo, Que sabe? legal. Que E pra legal. mim funciona bem. Então eu penso assim, toda vez que eu quero comer alguma coisa que eu sei que vai me fazer mal, e eu tenho muita coisa que eu não posso comer, eu falo, não, só hoje eu não vou comer. E funciona. Legal. Você está negociando muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, finalizamos. Matheus, você quer colocar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, né? Isso, eu queria agradecer o convite, Marina, de você me chamar aqui. Obrigado por. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento, porque você que trabalha também assim na contramão, a gente pode dizer assim, né? Na contramão de muita coisa que é falada e que é enfiada a goela abaixo por aí nas pessoas, como é difícil, né? Como é difícil trabalhar na contramão de muita coisa que é socada a goela abaixo, que as pessoas não se conformam com isso e como é difícil ser esse tipo de profissional. Então eu agradeço, tá, por estar aqui com você, com as pessoas que te acompanham. É uma alegria muito grande para mim. Podem sempre contar comigo. As pessoas que estão aí, sempre que alguém me chama no direct, eu respondo com o maior prazer do mundo. O que eu puder ajudar, eu ajudo, só trocando uma ideia ali, não cobro nada por isso. Então, é um prazer para mim poder estar aqui. E lembre-se, você que está aí nos ouvindo, se tiver algo estranho aí dentro de você, se tiver algo aí que está incomodando e que você fala, cara, isso não tá legal, tem coisa errada aí, procura ajuda, tá? Procura ajuda. Agora eu vou vender meu peixe. Pode me seguir no Instagram, me acompanha que a terapia que eu aplico vai olhar para você como aquilo que você é de verdade. Não como uma máquina, não como, mas como um ser humano. O ser humano que existe por trás da dor que você carrega. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Matheus, obrigada a você. É sempre um prazer ter você aqui. É um profissional que tem a minha extrema admiração. Eu não traria ninguém aqui se eu não admirasse de verdade. E o Matheus realmente é o cara. Eu convivo com ele aí todos os dias e realmente o cara é incrível. Ó, o Insta dele é Matheus com TH underline da Labrida. Isso, da Isso, Labrida com dois L's. isso. É isso aí. Segue ele aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar lá nos stories o seu Instagram. Então, quem Legal, ainda não segue, eu vou deixar o Matheus lá nos stories para vocês seguirem, tá? Pessoal, muito legal. obrigado. Muito obrigada de coração por mais um Café com Estética. E antes de finalizar, eu vou ler novamente Mateus 7:7 ao 8. Olha que coincidência, Mateus também. Eu sempre finalizo lendo o versículo que eu comecei. E nesse diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da graça e do favor do Senhor Jesus na vida de vocês. Grande beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.